Corria o ano de 1918. O sentimento que dominava a cidade era a crise do látex. Toda a antiga animação urbana e a euforia com a chegada da Universidade Livre de Manaus cederam desencantos do aviltamento do preço do látex. Quem sabe, como resposta àquele estado de ânimo quase geral que vivia a cidade de Manaus naquele período, 3 intelectuais se reuniram discutindo como fundar uma associação de homens de letras. Tentativas anteriores haviam falhado. Eles mesmos já haviam sonhado antes com a crisálida literária e outras academias que não prosperaram. Mesmo assim, reuniram forças no ideal de servir e de ser espelho e fundaram a Sociedade Amazonense de Homens de Letras, que a partir de 1920 passaria a denominar-se Academia Amazonense de Letras. Benjamin Lima, Péricles de Moraes e José Chevalier. Corre o ano de 2012. A Academia Amazonense de Letras vive mais do que nunca no seu mister, o caminho para o seu centenário, reunindo outros intelectuais do naipe, e há de saber continuar cumprindo seu papel em favor das línguas nacionais, das letras e do reconhecimento dos méritos dos que se destacam dos mais diversos campos da erudição humana. Tombado pelo patrimônio histórico do Amazonas, no ano de 1980, o prédio da academia passou por ampla reforma em 2009, construído no início do século passado. Foi reposto nas suas características originais. Dessa forma, a Academia Amazonense de Letras foi devolvida à sociedade amazonense com suas características originais. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, contaremos a história da Academia Amazonense de Letras. A Academia Amazonense de Letras não foi a primeira instituição cultural literária a se organizar no estado do Amazonas. Já na época da província, a Sociedade Imperial pretendia agregar os intelectuais, os jornalistas, os professores, os advogados, os médicos, que eram os profissionais liberais da época. Teve vida curta. Como vida curta também tiveram todas as outras instituições, a Crisálida Literária, por exemplo, a Assembleia Literária, mas a academia conseguiu permanecer no cenário político e social, agregando, já agora com quase 100 anos, em toda a sua história, uma grande lista, um grande número de intelectuais, também de profissionais liberais, voltados para a literatura. Eu sou membro da Academia Amazonense de Letras desde 2011. E a Academia fez, agora em 2012, 93 anos. Isso significa que no ano que a Academia foi criada, o Brasil, o Amazonas e o mundo viviam sob o impacto do fim da Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito mundial. A criação de academias, de editoras, de círculos do livre pensar, mas especialmente de uma Academia Amazonense de Letras, tem nesse contexto uma significação maior do que a gente pode ter hoje, depois de ver uma academia estruturada e resistir quase um século contra a ignorância, contra a intolerância, mas especialmente contra o livre pensar. O movimento para a criação da Academia de Letras foi impulsionado pela fundação do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas. Uma espécie de resposta do grupo que não era membro da maçonaria para aquele grupo que era da maçonaria amazonense e que se organizou em derredor de uma ideia do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, que pretendia, na verdade, ser um restabelecimento da Universidade Livre de Manaus, que acabara em 1912. Esse movimento começou na casa de Benjamin Franklin de Araújo Lima.
conversas naturalmente informais, da bate-papo, a hora do chá, a hora de ouvir o piano, executado pela dona Cacilda, foi germinando a ideia da organização da academia. Lá, habituês dessa conversa de varanda, Benjamin Lima, José Chevalier, Péricles Moraes. Idealizada a academia, começaram então a discutir alguns nomes que não poderiam faltar. Odilon Lima, Huáscar de Figueiredo, sem dúvida. Eleodoro Balbi, não tem problema. Adriano Jorge, esse é o mestre. Pareço ouvir e recompor aquelas conversas que foram, portanto, construindo o grupo que viria a instalar e a consolidar a academia. Um grupo em razão do qual, num primeiro momento, houve também dissensão. Ribeiro da Cunha, por exemplo, não ingressou na primeira hora, na primeira lista daqueles nomes que foram para os jornais como os intelectuais convidados para criar e instalar a nossa academia. Prédio construído no início do século passado e tombado pelo patrimônio, a última reforma que tivera fora há 30 anos. E ele não tinha condições de abrigar os acadêmicos, de receber com conforto o público que visitava a academia. O colega que me antecedeu na presidência, o acadêmico Elson Farias, já havia iniciado entendimentos com a Secretaria de Cultura para promover a reforma da casa. Mas nós fizemos o projeto não de reforma, mas de restauração da sede da academia. Um projeto assinado pelo arquiteto Caio Borges, que lamentavelmente viria a falecer 30 dias após o início das obras. Esse projeto foi recepcionado pela Secretaria de Cultura através do programa de revitalização que o governo do estado vinha desenvolvendo, revitalização dos bens históricos do estado. E as obras foram realizadas durante 10 meses, diretamente pela Secretaria, com recursos do estado e a execução direta da Secretaria de Cultura. O prédio foi, na verdade, restaurado do piso à cumieira. A parte térrea do prédio, que era muito precária, foi preparada para acomodar melhor a Biblioteca Genésio Braga e instalar com recursos modernos a Secretaria da Casa. Este salão ganhou as cores originais, os lustres originais, os móveis, a réplica dos móveis que aqui foram colocados quando o prédio foi cedido à academia em 1934, e ele resplandeceu tal como fora esta casa no ano de sua construção. Fizemos também um anexo, um prédio anexo para abrigar a memória acadêmica e servir de espaço para as recepções, nas noites de solenidade, nos dias de festa. E ali também organizamos um pequeno espaço de convivência acadêmica, o Rimas Café, onde os acadêmicos se reúnem informalmente antes das sessões para jogar conversa fora, discutir o cotidiano, estabelecer uma certa convivência. Beba um café saboroso, leia os jornais do dia e jogue conversa fora. Mas ao sair não se esqueça de deixar a obra-prima. E volte sempre, apareça, tome o café e deixe a rima. A Academia Amazonense de Letras é uma das entidades mais importantes da literatura do estado do Amazonas. Possui 40 cadeiras, ocupadas por grandes nomes da literatura amazonense. Fundada em 1º de janeiro de 1918, a Academia Amazonense de Letras funciona em um prédio localizado em uma das principais ruas do Centro Histórico de Manaus. A academia, a qual presido pela generosa gentileza dos meus companheiros de cadeiras, é hoje, sem dúvida nenhuma, um instrumento de auxílio aos órgãos estaduais e municipais de ensino, de educação e de cultura para instrumentar cada vez mais o desejo dos governantes
e levar os conhecimentos, a cultura e disseminar a efervescer da inteligência entre a mocidade do nosso Amazonas. Eu acho que com isso a academia vem prestando uma contribuição muito grande a essas novas gerações e dando ao Amazonas a sua contribuição esforçada, honrada, de engrandecimento da inteligência da caboclada. Mas as academias sempre foram muito sisudas e a nossa não fugia à regra, embora há alguns anos atrás, desde a administração do confrade Robério Braga, depois a presidência do poeta Max Carpentier e finalmente do acadêmico que me antecedeu, Elson Farias, a academia dava sinais, né, de uma maior abertura, do interesse de interagir melhor com a sociedade. Mas nós criamos, a academia criou, os acadêmicos incluíram no plano de trabalho, rumos e remos, um projeto chamado Academia de Portas Abertas, que possibilitou, que atraiu a sociedade através dos vários segmentos, artistas, professores, estudantes, intelectuais de todas as áreas, universitários, alunos de ensino médio e fundamental, centenas de pessoas a esta casa para participarem das solenidades, para participarem das conferências, das exposições e principalmente os estudantes que participaram de um projeto abrigado neste projeto maior que é a Academia de Portas Abertas, a visitação orientada de estudantes a esta casa. Isto foi extraordinário. Há uma dimensão da vida da academia que precisa estar bem esclarecida diante do público, que é a da difusão do conhecimento e da popularização do conhecimento. Hoje nós temos internet, nós temos blogs, nós temos as mídias que popularizam os saberes, sejam eles cultos ou não. No caso das academias, essa dimensão da popularização do conhecimento é feita cara a cara, é feito face a face. Mas o que é mais importante nessa popularização é a qualidade com que essa popularização é impressa na relação com o estudante, na relação com o popular, na relação com os círculos de ideias e de discussões, o que nós chamamos as chamadas universidades livres do pensamento, que são compostas pelas editoras, pelos mecanismos de opinião e especialmente pelos audientes, estudantes, não estudantes, pessoas já formadas, que têm na academia um lugar não só de intelecção, mas um lugar onde a reflexão e a difusão dessa reflexão é feita de uma forma muito mais qualificada do que de outras formas. Eu já vi esse salão de reuniões povoado de crianças, povoado de estudantes de colégios de Manaus, que vêm até aqui emocionados pelo significado histórico do ambiente, recebem verdadeiras aulas, não só dos seus professores aqui, mas também de acadêmicos que comparecem e dão sua presença assegurada àquelas reuniões. Isso tem produzido, no meu entender, um sentimento nos coraçãozinhos desses meninos, dessas meninas, de interesse pelas letras, de interesse pelos estudos, pelo intelecto, podendo até, quem nos diz que isso não é possível, dessas populações de jovenzinhos que até aqui vêm, sair futuramente os membros que irão nos substituir ao longo dos tempos nestas cadeiras. Apenas em 2011, 1.600 estudantes compareceram a esta casa para visitas semanais e aqui foram recebidos por acadêmicos que lhes falavam sobre a instituição, a sua história, falava sobre a sua obra literária e levava os estudantes a percorrerem todos os espaços, a conhecer a biblioteca, a Sala Memória Maripiranga Monteiro e a confraternizarem, vivendo, quem sabe, o sonho de um dia também se tornarem acadêmicos. Mas a universidade também compareceu. E da tribuna acadêmica,
numa solenidade que realizamos para comemorar 80 anos da imigração japonesa na Amazônia, a magnífica reitora, Márcia Perales, disse ser a primeira vez em 100 anos de história dessas instituições que elas se reuniam para celebrar juntas um fato de importância econômica, política, social, qual fosse a presença do povo japonês no desenvolvimento desta região. Celebramos aqui também com a UFAM o Dia Nacional do Escritor, que trouxe também a Manaus e a esta casa membros da Academia Nacional de Cerimonial e Protocolo, trouxe a Manaus o presidente da Academia de Letras de Brasília, que aqui foi homenageado como escritor do ano. Celebramos aqui com o Centro Universitário Uninorte o Dia do Economista. Aqui recebemos, neste salão, por escolha própria da universidade, os mestrandos de comunicação social, para encerrarem neste salão, no Salão do Pensamento Amazônico, o primeiro semestre de suas atividades no ano de 2010. Com apenas 30 vagas, teve nomes importantes na presidência deste Silogeu. Olá, telespectador do AmazonSat. Eu estou na Bemol do Amazonas Shopping e vou falar para você de uma nova fórmula, um novo sistema de compra, a Bemol Fácil. Quem vai conversar conosco é a Fran. Fran, como é que é esta fórmula que o cliente tem, que ficou muito mais fácil para ele comprar na Bemol? Bom, a Bemol Fácil é um novo sistema que permite que o cliente realize a própria compra pelo próprio celular, o celular com Wi-Fi. Ele vem na loja do Amazonas Shopping, na Bemol, escolhe o produto do autosserviço ou do setor de CDs e realiza a compra pelo próprio celular, conectando no Bemol Cortesia, que é a rede sem fio que a Bemol fornece. Digita o endereço no navegador http://bemol.fácil e vai abrir a tela do Bemol Fácil, onde ele vai digitar o CPF, colocar o código do produto, clicar no mais para inserir o código e então vai escolher o parcelamento, que pode ser até 3 vezes sem juros, e clicar em comprar. Vem aqui no balcão Bemol Fácil, o atendente irá confirmar o produto, irá sair a nota fiscal eletrônica, que é a DANF, e assim colocar o produto na sacola e o cliente vai embora, sem precisar entrar na fila, sem ficar perdendo tempo. Então, a intenção do Bemol Fácil é minimizar o tempo do cliente, valorizar o tempo do cliente e assim ele poder ter mais tempo para realizar suas outras atividades diárias. Pois é, por tudo isso você já sabe, a Bemol é a sua melhor escolha. A Academia Amazonense de Letras possui um número de imortais bem distribuídos, entre poetas, historiadores, prosadores, entre outros. A nossa academia sempre foi rica, sempre foi prestigiada pelos poetas por aqui viveram. E um caso interessante é que nós temos a Academia ou Amazonas Literário, tem a certidão de nascimento da poesia amazonense. No dia 4 de setembro de 1679, nascia em Mariuá, Vila de Barcelos, então, o primeiro poeta genuinamente amazonense, Bento Figueiredo Terreira Aranha. Bento Aranha, ele produziu poesia lírica, épica, odes, idílios, fez traduções, escreveu sobre vários assuntos, mas, infelizmente, sua grande produção literária foi consumida no incêndio, no interior do Pará. Mesmo assim, chegaram até nós alguns trabalhos ontológicos, como, por exemplo, os sonetos a um passarinho, quando o poeta sofria vexações, e o soneto dedicado à mameluca Maria Bárbara.
2 belos sonetos. Outros nomes que não podem deixar de ser referenciados ao longo da história da academia, que representaram emblematicamente, alguns desde a sua fundação até recentemente, são Álvaro Botelho Maia, Nunes Pereira, figuras emblemáticas, um de uma formação espiritualista das mais consistentes. Poeta, jornalista, político, ensaísta, crítico, polemista, orador, tudo a que Álvaro Maia se dedicava no campo literário fazia muito bem. Nunes Pereira na pesquisa indigenista, na antropologia cultural, de maneira que constituíram um marco significativo na história da instituição. Há outros, entretanto, que foram até eleitos para a academia e que se recusaram a tomar posse. E que por isso, ou nem por isso, deixaram de ser relevantes, importantes e reconhecidos pela instituição ou pela sociedade. Geraldo Pinheiro, Azarias Menescal de Vasconcelos, para citar apenas 2 exemplos. João Pereira Machado Júnior. Conheci por isso mesmo, aqui na academia, figuras extraordinárias como Adriano Jorge, que é sem dúvida nenhuma um dos ícones memoriais da casa. Conheci também, e aí eu registro bem meu conhecimento com essa pessoa, que era o professor Leda, a quem, em 1959, na condição de presidente do Sindicato de Jornalistas, eu solicitei que fosse o orador na saudação aos profissionais no almoço anual do jornalista. E naquela ocasião, João Leda pronunciou um trabalho que foi uma peça extraordinária, até hoje lembrada por aqueles que tiveram a felicidade de ouvir, a respeito do significado da atividade daqueles homens que se entregam à finalidade de transmitir ao público o registro dos acontecimentos. Quando eu recebi o convite, há cerca de 3, 4 anos atrás, para vir compor a academia, eu fiquei muito reticente. E essa reticência se prendia ao fato de conhecer o corpo da academia. Essas pessoas estão muito distantes de mim, assim, no sentido de serem ícones para mim. São referências que começava com o meu professor de português da escola secundária, que logo depois veio presidir a academia, o professor José Braga. E eu via poetas da minha adolescência que eu admirava e via a história bem anterior do início da academia e que me marcava profundamente, dos fundadores da academia. Alguns que nem conheci, mas que a literatura nos mostrava a cada dia, dos poetas, dos marcados poetas desse tempo todo. Recebi nessa cadeira que tem o patrono de José Veríssimo, pessoas que me antecederam e que marcaram a minha vida. Um deles marcou muito de perto a minha vida. Foi meu professor na Faculdade de Medicina, dirigiu a academia, o tenho como paradigma, é Djalma Batista. Além desse primeiro poeta amazonense, nós tivemos inúmeros outros poetas. Por exemplo, José Américo Augusto Olímpio Cavalcante dos Albuquerque, Maranhão Sobrinho. Poeta magnífico. Ele veio do Maranhão já com uma certa formação. Ele já havia lá participado da fundação da Academia dos Novos e da Academia Maranhense de Letras. Mas foi no Amazonas que ele desenvolveu todo o seu potencial literário. Mas eu ocupei essa cadeira desses ícones. Depois, outras pessoas que marcaram. O professor Samuel Benchimol foi a quem, de fato, eu sucedi. E o professor Samuel é o que todos sabem. E sucedê-lo foi uma coisa muito pesada para os meus ombros. Do hoje presidente Arlindo Porto, do jornalismo da sua vida, da militância. Eu me lembro de Arlindo preso, isso eu me lembro, no golpe de 64, e eu me lembro disso claramente, com outros intelectuais que aquele golpe militar tirou do nosso convívio. E eu me lembro da resistência, eu me lembro de Arlindo deputado. Quer dizer, hoje Arlindo
nos engrandecendo como presidente da academia. Almir Diniz, eu me lembro de Almir Diniz no Careiro, na minha adolescência, da família de Almir Diniz, do produto literário e poético de Almir Diniz. Eu me lembro de Abraham Base. Do Base eu me lembro porque também é fácil. Ele é uma pessoa que produz muito na área de museologia e de história, mas eu vi aqui na academia, o vi chegar com muito mérito, com muita luta, mas cheio de todo o merecimento pelo que ele produziu, pelo que ele produz. E esse convívio, Robério Braga nos orgulha pelo que ele também tem feito pela cultura do Amazonas nesses últimos 12 anos à frente da secretaria. O que isso representa, então? Uma uniformidade na academia? Uma conformidade com o tempo? Uma diversidade, uma pluralidade singular? Preferiria esta conclusão. Uma pluralidade singular. E é essa pluralidade, tem sido essa pluralidade, a forma da academia espelhar nas suas poltronas azuis a sociedade amazonense. Violeta Branca, a primeira mulher a quebrar a resistência da tradição masculina de uma academia de letras. Uma entidade literária que reúne a nata intelectual de uma cidade para promover sua cultura e sua literatura. A academia promoveu também o reconhecimento de pessoas que, mesmo não pertencendo à instituição, contribuem lá fora de forma significativa para o desenvolvimento das artes, da literatura, através da concessão da Medalha do Mérito Cultural Péricles Moraes. Tivemos também uma grande homenagem ao presidente da Academia Brasileira de Letras, escritor Marcos Vilaça. Neste sentido, tem, por exemplo, grandes escritores que não conseguiram adentrar a academia. Cultivaram até a academia. Raimundo Moraes é um deles. Indisposto com Péricles Moraes, por uma desavença havida na Academia de Letras do Pará, jamais obteve a aprovação dos acadêmicos para ser um dos imortais amazonenses. Como era próprio da época, nem todos cuidavam de publicar as suas produções. Depois nós temos Paulino de Brito, poeta amazonense, foi membro e é patrono da Academia Paraense de Letras. Temos Raimundo Monteiro. Álvaro Maia nos deixou Buzina dos Paranás, livro lindíssimo de poemas caboclos. Temos ainda Sebastião Norões, Plínio Coelho, Homero de Miranda Leão, Otávio Sarmento, Violeta Branca, e foi uma das primeiras mulheres a entrar para uma academia de letras. É curioso notar que a nossa academia, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a abrir a porta para as mulheres. Inicialmente, durante muito tempo, uma só. Violeta Branca Menescal de Vasconcelos. Apoiada, estimulada, motivada por Péricles de Moraes, que a admirava sobremaneira. Primeiro foi fazer sucesso no Rio de Janeiro como poeta, para depois ser reconhecida no Amazonas. Passaram-se muitos anos para que novamente as portas da academia fossem abertas às mulheres. E aí já vieram com outro pensamento. O novo grupo de mulheres que se formou veio com um outro pensamento, não mais voltado para a poesia, mas diversificado com a filosofia, com a crônica e com o jornalismo. Rosa Brito, Carmen Nova, Mazé Mourão, Marilene Correia. A literatura é uma expressão do meio cultural. Ela há de sempre refletir o que existe no âmago e nas adjacências de um determinado complexo cultural. Por definição, a literatura sempre expressará uma fantasia, uma realidade, um objetivo de determinado complexo cultural. Sabedores disso, os fundadores e seus integrantes procuram refletir tanto quanto possível essa realidade do meio cultural a que pertence, em termos chamados regionais
ou nacionais ou universais, mas sempre atentos naturalmente às reivindicações, às solicitações do meio cultural onde a academia está instalada. Isso não é pouco e não tão simples assim, porque existe para expressar no universo literário o chamado visível e o pensável, que são coisas naturalmente diferentes. Uma coisa é expressar o visível, outra coisa é tatear no imaginável, no pensável. Esse é o grande mérito de todas as literaturas. Américo Antoni, Áureo Nonato, Aníbal Bessa, Anísio Melo, Alencar e Silva, Padre Nonato Pinheiro nos deixou sonetos lindíssimos. O Nilton Sabá Guimarães, Araújo Filho, meu patrono. Evidente que eu não posso me lembrar de todos os poetas, mas eu diria que Aristófanes Antoni sintetizou tudo dizendo o seguinte, que poesia é a linguagem da alma. A academia projetou-se, portanto, através dos seus membros, nos vários acontecimentos culturais. Promovemos o preenchimento das cadeiras que nesse período vagaram, incorporando aos nossos quadros 10 novos acadêmicos, seguindo a tradição da casa, de realizar a escolha por um processo democrático, sério, imparcial e, ao mesmo tempo, abrigando pessoas de todos os saberes, artistas, escritores, poetas, cientistas, jornalistas, políticos, juristas, médicos. Esta academia eclética reúne no seu seio praticamente todos os saberes. E nessa renovação, no preenchimento das novas cadeiras, este critério também foi adotado. E uma academia, na medida em que ela agrega para si quadros diversos da vida intelectual e do pensamento organizado, ela é um exemplo para toda a sociedade, no sentido de que o diálogo, a pluralidade e especialmente a diversidade da representação intelectual precisa estar respeitada em todos os níveis de realização, mas precisa fundamentalmente estar disseminada para que os mais jovens e para que a sociedade organizada possa ter a ideia do que o pensamento culto, do que a racionalidade e do que, especialmente, a sabedoria pode, de certa forma, colaborar para melhorar o mundo em que nós vivemos, o estado onde nós trabalhamos e a formação de novos pensadores. Esse, eu creio, que é o maior feito que uma academia pode dar a todos nós. Há uma outra dimensão que precisa ser explicada no evento desses 93 anos de criação da academia. Qual é a forma melhor de representar a acumulação da sabedoria da humanidade e dos locais e das regiões em que essas instituições se desenvolvem. Uns acham que é nos arquivos, nas bibliotecas, nas memórias lacradas. A academia, nesse sentido, é uma memória viva, porque a academia é uma memória militante, é uma memória atuante, que congrega opiniões, que congrega registros, que congrega competências, mas especialmente representa possibilidades múltiplas de diálogo. Nesse sentido, as academias são, de certa forma, um tesouro da humanidade. Não só a Academia Amazonense de Letras, mas todas as academias, porque elas são amigas da arte, da cultura, da convivência, da solidariedade e da paz. A finalidade da Academia Amazonense de Letras é congregar intelectuais das áreas de interesse para o culto das letras e a difusão da cultura local.